E o nosso próximo tema, o último painel de hoje, inovação, transformação, digital e retail lab, como manter infraestruturas seguras e aplicar projetos de mudanças em todo o ecossistema do varejo. Mais uma vez, fiquem à vontade para enviar suas perguntas, tanto participantes presentes como aqueles que estão aí nos acompanhando pelo Facebook ou então pelo YouTube. Estamos aguardando aí as suas perguntas. Para abrir este tema, nós convidamos ao palco o professor do Núcleo de Varejo da ESPM, Alexandre Marchesi. Boa tarde. Até o final do dia aí, agradeço aí a espera. A ideia é conversar um pouquinho, trocar experiências com todos que estão aqui. E, mais uma vez, não tem verdade, não tem mentira, só tem experiências, né? Acabamos de ver uma experiência do Burger King e vamos trabalhar agora com a inovação. Bom, estava até comentando com o meu painelista ali, o tema é grande, né? Inovador, né? Quantidade de assunto que tem aqui dentro é muita coisa. Mas o que é relevante de verdade? Então, vou falar um pouquinho aqui. Quem é o Marchesi? Eu sou PhD em marketing digital, sou responsável pelo Retail Lab junto com o Ricardo Pastore, tenho uma experiência de bancos, empresas, enfim. O meu foco tem uma empresa chamada Always On Digital, que é focada em consultoria digital. A gente atende alguns clientes. E tem algumas parcerias também. O Retail Lab, o que é o Retail Lab? O Retail Lab nasceu em 2004, foi até 2016 com uma infinidade de atividades. O Retail Lab tem como premissa fundamental a inovação, o teste, a prototipação, que o Design Thinking, que a gente vai falar um pouquinho, produz também, constrói e testa, valida os modelos. Tá? Não existe uma verdade, mas existem testes, e aí se comprova uma atividade. O Retail Lab passou por N situações, desde a criação do núcleo até a inauguração do Retail Lab, processos de... o Retail Lab testou bastante, trouxe muito para o varejo a experiência do ponto de venda, ambientações de locais. Hoje a gente está testando muito a omnicanalidade, testamos beacons, estamos testando um monte de coisa. E esse ambiente é um ambiente muito rico para a construção e evita ruídos para a marca. A gente busca temas inovadores em mercados emergentes, e o nosso posicionamento são para esses tipos de produtos. Convênios com pós-graduação empresarial, cursos abertos de curta e longa duração, programas in company, a ESPM Consulting, que é uma área só para consultoria, o Retail Lab e o Hub. Quando a gente fala nesse tema aqui, inovação, transformação digital e Retail Lab, me vem à cabeça tanta coisa. Não vem à cabeça de vocês? Não vem, Edson, à cabeça? Ainda mais nas Cooper Citrus, né? Nossa, é grande, hein? Vamos inovar lá. Como que a gente inova? Inova é o que dá resultado. Não é o que se testa num laboratório. É o que se testa num laboratório, põe para rodar e dá resultado. Resultado real. Seja ele financeiro, seja branding, brand equity ou o que for. Tá? Quando a gente fala em transformação, a gente não pode deixar de lembrar do Design Thinking. Ah, mas Marchesi, eu tenho um processo lá que é a tecnologia pura. Não tem nenhum problema. A gente bebe na fonte da mobilização desses grupos, de pessoas. O Design Thinking é um processo que passa por empatia, definição, e chega numa prototipação. E um teste. Por coincidência, não parece muito ágil, não? Não parece muito Lean Construction, do toyotismo? Que coincidência, né? Que coincidência. Então, a gente vive e prototipa todos os produtos. Quando a gente parte para isso, esse aqui é eles chamam de Double Diamond, diamantes duplicados, né, de processos. Você diverge, traz diversas ideias, define-se um escopo, quando você converge, a amplitude desse escopo e define-se um foco. Muito semelhante ao Agilis, não? Que coincidência, Marchesi. Você não aprendeu nada, né? Define-se o mapa da empatia dos projetos. Então, define-se quais são as dores, os ganhos, o que eu ouço, o que eu não ouço. A gente começa a ter uma tecnologia que caminha para o negócio.
Então, quando eu falo em inovação, a inovação está em trazer a tecnologia para o negócio que dá resultado, com um método, com um processo. É isso que a gente aplica lá no laboratório. E aí, depois de tudo isso, a gente coloca num quadrante define-se as iniciativas dos projetos, e qual é a prioridade. A inovação está relacionada diretamente aqui a dizer qual é o projeto eu começo e qual vai me dar mais valor agregado. Todo mundo aqui conhece aquela fila de TI, né? Essa fila de TI está caminhando agora para uma prioridade de produção ou uma prioridade de rentabilidade? Ou uma rentabilidade de inovação? Eu que pergunto. Qual? Essa é a pergunta. Pensar um pouco nessa, a gente, depois de praticar esse método, desenvolve equipes de projetos usando 3 fundamentos. A usabilidade, viabilidade e a tecnologia. Paramos de achar que é uma estrutura lógica, mas sim pensamos de como isso vai dar resultado. Vemos, então, a prototipação e quais são as suas variáveis. Então, eu prototipo, coloco no ar e vejo quais são as variáveis que impactam. E essas variáveis é onde eu vou trabalhar na inovação. Se você for pensar, eu trouxe aqui, só para a gente brincar, viu, Graça? Em 11 tendências da Gartner. A Graça me conhece, sou um cara um pouco questionador, né? Mas eu vou trazer aqui as 11 tendências da Gartner, que eu não estou zombando, não estou dizendo nada, não. Eu só estou analisando junto, tá? Isso aqui, depois eu vou dizer que ano que foi lançado. Tendências para 2016. Em 2016, um baixo retorno sobre o patrimônio fará com que mais de 60% dos bancos em todo o mundo processem a maior parte de suas transações na nuvem. Graça? O Safra está fazendo isso? Jornalista nunca revela. Não. O Itaú está fazendo isso? Não. Não estou dizendo que é errado, que é certo. Eu estou dizendo que a inovação não chegou na nossa porta para poder dar valor agregado. E muitas das vezes a transformação aconteceu e nós não percebemos. Então, qual é a inovação que dá resultado? Aquela que é perceptível para o consumo e para a empresa. 2. Até o fim de 2017, pelo menos 7 dos 10 maiores varejistas multicanal utilizarão tecnologia de impressão 3D para gerar pedidos de estoque personalizados. A Amazon está lançando agora o processo de 3D na produção dela. Pessoal, as pessoas estão muito longe da realidade. A inovação é aquela que nos dá benefício, e não aquelas que nos faz carregar um projeto. 3. Em 2017, mais de 60% das organizações governamentais com um CEO e um diretor digital eliminarão uma dessas duas funções. Ou seja, um cara de TI vai rodar aí. Percebe? A gente começa a ver coisas que é quando você traz uma inovação para falar, existe uma coisa realidade. Há quantos eu estou falando estou pesquisando o Omnichannel há 6 anos. Agora que a gente está vendo 3 ou 4 empresas implantando. Então a nossa realidade parte em entender que a inovação é o quanto o nosso universo existe e quanto é de valor. 4. Eu vou avançar um pouco mais, porque são 11 e eu não vou... Opa! Foi direto assim? Até fim de 2015, um retorno de investimento inadequado levará as seguradoras a abandonarem 40% dos seus apps móveis voltados a clientes. Eles nem fizeram. Nem passaram. Vou falar de inovação? Eu vou construir inovação? Não, eu vou testar. Eu vou lá na Citrosuco, né? Copra Citrus, e vou testar num laboratório, ou vou testar num ambiente controlado. E vou testar o faturamento disso. Então, as tendências passam por aí. Passam por entender que tudo isso se transforma numa realidade quando a gente entende e adapta ao nosso ambiente, e não ao ambiente do outro. Vou levantar, porque eu acho que os slides avançaram. Meu último slide aqui é: quais são os nossos desafios hoje? Quais são as inovações? A Graça me pergunta, quais são as inovações, né, Marquese? Primeiro, transformar os modelos ágeis nas organizações. A gente não tem a construção
Você está olhando numa Toyota, você até encontra uma empresa com essa identidade. Mas está muito no ser humano. 2, implantar o processo Design Thinking na cultura de produção e inovação da empresa. Gente, o quanto isso é trabalhoso, e é isso que importa. Porque se eu não prototipo, eu não testo. Se eu não testo, eu não olho as variáveis. Se eu não olho as variáveis, terei problema. Terei problema. Pô, Marquese, mas vamos fazer uma prova de conceito. A prova de conceito, se ela não tiver abrangendo todas as suas variáveis, ela não vai dizer nada. Ela só vai dizer legal ou não. Qual a sua referência para dizer se é bom ou ruim? 2, treinar e mobilizar pessoas e equipes. Grande desafio, né? Continua sendo a pessoa, né? O grande desafio é esse. Criar recursos de redundância para a segurança de dados. Os meus amigos vão falar junto comigo sobre segurança de dados. Alguém aqui sabe o Marco Civil da internet? Alguém já leu o Marco Civil da internet? Não estou dizendo que é a melhor leitura do mundo, tá? Mas alguém já leu? Um cara ali de segurança. Esse cara é um dos papas de segurança. Vocês sabiam que quando você entra dentro de um site e tem um banner, aquele site tem que pedir autorização para você para mostrar o banner? Não. Percebe? Você sabia que se eu jogar no Google, claro que vocês devem saber, mas enfim, o seu CPF, o CPF da sua filha, eu vou ter? Vai. Perfeito. Percebe? A gente tem um universo onde os dados estão à flora, estão próximos da gente. Que segurança que eu vou ter com o dado? Será que um sequestrador vai saber se eu dou check-in na festa e que minha casa está vazia? Pode saber. Percebe? Ah, mas Marquese, eu sou a Graça, eu estou dentro de redes sociais, eu quero interagir. Certo, Graça? Mais ou menos. É que ela é macaco velho, conhece bem o negócio. O que eu quero dizer, gente, a profusão de dados faz com que a gente construa uma cegueira na privacidade. Pô, eu vou deixar cadastrado, pré-cadastrado para entrar no site. Pô, eu acho super legal. Deixa lá minha senha, minha agência e conta no meu mobile, no meu aplicativo, pré-cadastrado, não tem problema. Ninguém entra no meu mobile mesmo. Aí eu pergunto, alguém conhece um antivírus para mobile? Poucas pessoas. Tem, tá, gente? Criar recursos de redundância para a segurança de dados. Falamos disso, né? Definir estruturas de cloud abertas ou fechadas com protocolos estáveis. Cada vez mais difícil. É quase utopia, né? Construir uma cloud fechada ou uma cloud aberta com protocolo estável de segurança. RAID 5, RAID 3, estou falando coisas absurdas, né? Garantir que usuários se engajem e construam valor para a empresa. Grande inovação essa. E a gente não chegou lá, né? Todo mundo estava esperando, vou pegar aqui. A inovação está aqui, está no nosso mercado. E eu testo um laboratório. Quando eu coloco um beacon no laboratório e faço um teste, eu vejo que a efetividade dele é baixinha. E quando a geoclassificação do Facebook veio, acabou com o beacon. Destruiu o beacon. E o que eu testei foi por acaso. Percebe? Treinar e capacitar equipes de alto rendimento, que é outro grande desafio. Aqui está a graça, que eu acredito como inovação, e que o Retail Lab aplica e produz. Não está no hardware, no software, está na relação com o humano, na relação de valor agregado da inovação. Então, quando o cara do Burger King vem aqui e fala, pô, que legal, pus o sensor, aquilo é inovação. Muitas pessoas vão olhar e vão falar, poxa, mas não trouxe faturamento. Marquese, não trouxe faturamento, não tinha que estar na fila de TI. Não, ele trouxe redução de perdas. Ele reduziu o custo e salvou vidas. Isto é inovação. Obrigado. Nós agradecemos Alexandre Marquese, que já fica conosco aqui para este painel. Para moderar esse painel, nós convidamos, então, Graça Sermu, diretora editorial das revistas Decision Report e Security Report.
Convidamos também para integrar este painel Carlos Cortizo, SI Manager da Fortinet. E o gerente de projetos de TI e Telecom da TopMind, Rodrigo Leite. Em instantes também integrará este painel o CSO da Natura, o Tiziano Benetti. Com a palavra, então, a moderadora deste painel, Graça Sermu. Tiziano ainda não está chegando, é isso? Está chegando. Ah, então tá bom. Não tem problema. A gente antecipou um pouquinho. Antecipou, mas agora já estamos no horário. Bem, minha proposta para esse último painel é que a gente inicie em cima da colocação que foi feita pelo Marchese, avaliando também com vocês e com a nossa plateia, o quanto, na visão de vocês, nós estamos ainda, né, distantes dessa inovação. A primeira pergunta que eu tenho para vocês para eles, e depois passo para você. Na visão de vocês, quem é que deve liderar esse processo de transformação digital dentro das organizações? Bom, acredito que a inovação, ela vem tanto do usuário, que é a demanda, como também dentro da própria empresa. Então, dependendo da empresa, ela vai gerar essa inovação pelo negócio. No nosso caso, é uma empresa de TI em segurança especializada, a gente gera a inovação através de patentes. Então, uma das coisas que a gente faz é incentivar a que todos os funcionários, independente da área da empresa, contribuam com ideias para que a gente possa criar novas soluções e essas soluções se transformem em algo tanto do ponto de vista recorrente em termos de finanças, como também desde o ponto de vista de melhoria de usuário, como você interagir com a plataforma. E isso é bom porque isso encaixa perfeitamente com o Design Thinking que ele falou. Sim. Que não depende de, eu sou o cara de TI e só o cara de TI pode dar ideias. É justamente a diversidade de visão e de experiência que faz com que as melhores ideias surjam, né? E isso a gente incentiva bastante e acredito que isso é o que deve ser incentivado e dedicado tempo desde a estrutura organizacional de cima até o pessoal que está lá embaixo. Não pode ser só um grupo que pense em fazer isso de maneira independente, porque aí não tem o suporte. Porque quando você precisa de uma mudança, seja ela tecnológica ou comportamental, você precisa de um ambiente que suporte essa mudança. Porque só a vontade também não vai fazer com que essa mudança vire, como ele mesmo falou, algo palpável, que é o que importa no final do dia. Ok, obrigada. Vamos ouvir. Rodrigo, na sua opinião, pela sua experiência, pelo que você tem acompanhado de transformação digital e inovação hoje no mercado, quem você tem percebido que está identificando ou que está liderando esse processo dentro da organização? Boa tarde. Dentro das organizações hoje que a gente tem vivido, é que todas as áreas, quando bem trabalhado, o Design Thinking principalmente, traz essa inovação. Todas as áreas. Porque muitas vezes o gestor de TI ele está olhando investimentos, budget, prioridades, mas quem está na ponta, na operação, é que está sofrendo muitas vezes e fala, olha, se a gente mudasse a forma de trabalhar com isso. As empresas que trabalham com Design Thinking de uma forma séria conseguem colher esses benefícios. Recebendo esses feedbacks de toda a cadeia e colocando em prática as melhorias. Eu fiz essa pergunta, Marchese, porque uma das questões que surge muitas vezes quando se fala de inovação é quem está liderando. E se pensa muito que a área de tecnologia deve liderar esse movimento. Então, estou provocando um pouquinho. Aqui na plateia hoje, por exemplo, pela experiência que vocês têm acompanhado, quem tem observado que é a área de tecnologia que lidera a inovação na organização? E quem tem percebido que não, que a inovação tem vindo fora da área de tecnologia? A maioria. Então, Marchese, volto para você. A maioria... A gente está num congresso de tecnologia, a gente está falando de tecnologia, está falando de inovação. Então, aí a gente já percebe alguma coisa. Quer dizer,
Na sua opinião, pelo que você está acompanhando, a área de tecnologia vai liderar, a área de inovação, de business vai liderar, ou não tem que ter, efetivamente, não tem que se pensar em quem vai liderar a inovação dentro de uma organização? Começar por aí. A inovação parte, a gente, com essa enquete que a gente fez, mostrou muito que a inovação parte de diversas áreas. E essa colaboração é única, porque a área de TI ela tem a sua função muito clara, que é a de produção, que é garantir estabilidade, garantir confiabilidade, e todas as outras áreas contribuem para o processo de negócio. Isso é muito importante. A liderança da inovação não está numa área, e sim está num conjunto social. Então, eu estava falando há pouco tempo com o rapaz da BASF, e a gente estava falando justamente isso. Marquese, a inovação está vindo, claro que tem uma determinação do board de vir, de inovar, mas está vindo de diversas áreas para construir um único projeto, que dê resultado. A inovação está na construção, está numa área, geralmente a área de projetos assume isso como gestão, né, do dia a dia, mas ela tem um padrinho, que é um vice-presidente, um diretor, e não passa necessariamente para uma área de TI ou nem para uma área de marketing, mas para uma área de projetos. Ticiano, obrigada aí, sei que né, o trânsito às vezes complica um pouquinho, mas você chegou no início, o Marquese fez uma apresentação mostrando a visão dele e do lab que ele hoje está à frente, mas a discussão é dentro daquele tema que a gente conversou, e a primeira pergunta que eu fiz foi exatamente quem lidera a inovação hoje, quem deve liderar a inovação dentro da organização. Então, por exemplo, o caso da Natura hoje, né? Você acha que quem mais lidera os projetos de inovação? É a área de TI, a área de tecnologia está à frente disso, a área de negócios, isso tem uma área isolada, separada, com a responsabilidade de liderar a inovação. Não estou falando quem inova, mas quem lidera dentro da Natura. Passa um pouco essa experiência para a gente. A inovação, eu acredito muito nisso, ela é muito mais um aspecto cultural da empresa do que um departamento estanque que possa motivar todo mundo a modificar o jeito como faz as coisas. E na Natura é muito assim, existe uma preocupação em todos os setores de negócio e tecnologia de trazer inovação. Então, tem duas grandes frentes acontecendo, né? Uma no sentido mais da área de negócio, de inovar a abordagem de mercado, produtos e essas coisas. Mas também a Natura está passando por uma fase de transformação digital muito forte, né? Então, o que está na nossa estratégia tem muito a ver com utilizar as facilidades do mundo digital para aproximar ainda mais as pessoas, dado que a Natura, como venda direta, trabalha muito nessa coisa de venda por relações. Então, o que a gente vê lá são as duas coisas, né? Você tem inovação partindo da tecnologia e você tem inovação partindo da área de negócio. Então, eu vejo isso como uma coisa que permeia toda a cultura e o processo da empresa. E nunca vai ser estanque na tecnologia ou estanque na área de negócio, porque senão não vai ter o resultado. A empresa inteira tem que vibrar nessa frequência de buscar inovação, buscar o novo, buscar novas maneiras de atingir o público e de atender a sociedade. Uma outra questão, dando continuidade a essa discussão ainda sobre inovação, que surge também. No ano passado, a gente discutiu muito aqui, no TI Varejo, sobre o modelo do Retail Lab. Fosse ele fora da empresa, internamente, o caso do Magazine Luiza veio muito à tona. E eu vou começar com o Marquese até para ver se está contextualizado. Hoje, nós observamos que, na verdade, assim, se fala de Retail Lab, mas assim, mudou bastante essa concepção de criar o núcleo, ter esse núcleo, seja externo ou interno. Quer dizer, é isso mesmo, Marquese? Hoje, essa questão do Retail Lab está mudando um pouco o formato, ou ainda é muito importante que se tenha fisicamente, que se estabeleça, se delimite um espaço, um universo para se inovar, criando um laboratório especificamente? Até pouco tempo, o Retail Lab era assim, um ambiente físico, onde você tem a necessidade de testar e ambientar. Só que esse teste ele começou a se hibridizar, a se transformar num processo que ele pode existir no físico, que cada vez mais no varejo a gente diminui o espaço físico.
E o Retail Lab, ele começa não necessariamente precisar de um espaço físico, mas sim um processo de prototipação que acaba num teste, num tempo. Então, isso pode estar dentro da empresa, fora da empresa. No meu caso, na SPM, a gente tem uma estrutura de 200 metros quadrados. E esse, até o nosso Retail Lab, vai passar por transformações. Nós estamos exatamente nessa transformação, para construir uma prototipação, construir um processo de laboratório que funcione fisicamente e não fisicamente, ou de uma forma virtual, né? Então, hoje, ele sai do físico e começa a viver um processo dentro das empresas ou fora das empresas, sem necessidade do físico. Depois eu ouço de novo a Natura, sob o ponto de vista usuário, mas ouvindo um pouco a indústria. Pelo que vocês estão acompanhando, vocês estão encontrando esse modelo de ter um laboratório fisicamente estabelecido de inovação? Vocês estão percebendo que isso é uma coisa que está no mercado, no contato que vocês têm com as empresas, ou é algo que, de repente, como a gente está observando, está um pouco em transformação? Assim, meio começou uma onda, mas não houve uma continuidade. Pelo que a gente tem visto, eu acredito que é muito depende da empresa. Assim, tem muito da cultura da empresa, na verdade. Não é algo ainda que você veja que está dentro de uma organização. Eu vou criar uma empresa e ela já vai ter um laboratório de inovação. É muito do DNA. Ou ela faz isso quando ela é criada, ou ela vai fazer isso porque o mercado exige. E se o mercado exigir, ela não vai estar organizada a fazer. Então, normalmente, ela vai reagir ao que o mercado está pedindo. Normalmente, quando a gente reage, tem uma foto até bem interessante de uma competição de natação com o Phelps, que é o concorrente dele, em vez de estar olhando para frente, está olhando para o Phelps. E é exatamente a mesma coisa. Se você não está estruturado para que você lidere, porque toda empresa vai ter suas necessidades, seus usuários, seus problemas e suas possibilidades de inovação. Sim. Como você mesmo falou, pode ser na área de negócio, na área de marketing, um processo interno. Se você não está com o DNA da empresa preparado ou incentivando para que isso aconteça, alguém vai fazer você fazer isso. Alguém vai forçar você a fazer isso. E a gente sempre faz menos, ou de uma maneira pior, quando é forçado, do que quando a gente se prepara e traz um grupo de pessoas com o mesmo espírito para um mesmo objetivo em comum. Então, o resultado é muito maior. Mas o que a gente tem visto é realmente muito mais comum você ter isso dentro de empresas de TI, como o DNA dela. Ela é uma empresa de TI, não ela usa a TI. E poucas empresas que usam TI que já têm essa mentalidade de ter um laboratório que possa fazer com que você inove sempre. Mas isso tem mudado pouco a pouco. Desculpa, Graça, deixa eu só completar. Uma das coisas, uma nova forma de ver o Retail Lab, essa transformação de espaços reduzidos e amplitude num processo. Um exemplo aí é o Cubo. O Cubo é um hub com N startups dentro, que o Itaú construiu para ter ideias das inovações da empresa para o Itaú. Então, acabou criando uma necessidade, criou-se uma oportunidade para as empresas estarem lá. Tem toda razão, é uma tendência, né, de você... Caminha muito para isso também. Levar para fora, mas criar um hub, né? Sim. E ali você... Porque, também, não é só a questão física, né? É a questão dos recursos também que você vai colocar nesse laboratório, né? Só a questão de ter o espaço físico, né? Então, transformar em hub, você, de certa forma, consegue, né, capitalizar melhor essa questão dos recursos, né? Perfeito. Rodrigo, o que você tem visto aí de labs aí no mercado? Eu acho que empresas de TI que têm esse DNA, principalmente de produtos, realmente tem essa característica maior de lab. Demais empresas é mais difícil, né? As inovações acabam ocorrendo, às vezes, até por acidente, as grandes descobertas ocorrem por acidente. E para só voltar um pouco na questão se a inovação vem de dentro, de qual camada, se é TI, se é outras áreas, a gente não pode deixar de citar o exemplo do Google, que abre para os usuários da plataforma deles cadastrar os seus projetos de inovação. Então, são pessoas que não têm nenhuma ligação de funcionário ou da área de TI com essa empresa, mas que colocam, que acreditam nesse projeto e acham que isso é uma inovação. Luciano, você
acompanha aí o mercado, né? Você já esteve em vários, né, em outras indústrias, mas você tem observado, porque assim, a gente aqui no TI Varejo, a gente traz também as indústrias de consumo, né, de bens de consumo, que acabam também, e vocês já estão com pontos, inclusive, físicos, né? Então, essa questão de laboratório, fisicamente, vocês chegaram a ter, vocês pensam nisso, trabalham essa visão do lab fisicamente estruturado? Não, não. Tem um monte, algumas empresas, né? O Itaú é um exemplo, a Porto Seguro também faz isso, acabam montando esses hubs de inovação, um pool de startups, né? Para pegar ideias e eventualmente a gente não vai nessa linha. O que acontece na Natura vai mais na linha de estar sempre buscando inovação. A gente trabalha com venda direta, trabalha em ciclos, né, em ciclos muito rápidos. E a gente está sempre mudando, né? Então, a cada poucas semanas, a gente está mudando o que nós vamos vender, como nós vamos vender, o que nós vamos fazer. Então, essa mudança, a inovação, ela é mais pulverizada no dia a dia de como a gente acontece. Não tem uma iniciativa assim de... Olha, vamos juntar aqui. A TI da Natura, ela é muito dinâmica, muito inovadora, porque o negócio é muito dinâmico e muito inovador. Aquela coisa, o mercado, exatamente isso, o mercado nos leva a esse dinamismo. Então, a inovação, ritmo, né? Exatamente, a inovação vem disso daí, vem de uma resposta. Só para fechar esse tópico, Marquese, quer dizer, a tendência, na sua visão, ele usou uma palavra que eu queria trazer, pulverizar, quer dizer, não é ter esse modelo que você falou do Cubo e de outros hubs, né, o Porto também tem, mas quando está dentro da organização, pulverizar isso. Essa é uma tendência que você tem observado hoje, dentro da organização, não ter esse modelo do lab estruturado fisicamente, é isso? Muitas das vezes você tem até conselho, grupos de funcionários de cada área para produzir ideias. Um projeto inovador que foi realmente divisor de águas nesse processo foi o da Dell. Dell Ideias, que é uma plataforma baseada em uma tecnologia X que você estava provendo ideias a cada funcionário e nesse processo, cada funcionário que fosse eleito com a ideia dele, ele iria liderar o projeto e ia construir a área e o produto, aquela coisa. Então você acaba incentivando as pessoas e as áreas a construírem produtos que ela própria vai se beneficiar. Então, quando vendia o produto da Dell, que eles criaram, essa pessoa ganhava um percentual sobre a venda. Então, está muito pulverizado mesmo, né? Quando você não tem um modelo de hub, que a gente vai caminhar para isso muito, e aí eu falo SPM, eu falo os laboratórios que a gente tem, você tem um modelo de pulverização dentro da empresa. Agora, claro, o dia a dia do projeto, a entrega do projeto, é muito uma área de projetos. Sim. Mas não tem como o start, pulverizar isso. Né? Não tem como pulverizar isso. Mas o start, sim. O start Até está porque pulverizado. as ideias inovadoras podem estar aí, né? Em Com várias certeza, cabeças, mas não tenha em dúvida. várias áreas, tem que capitalizar isso de capitanear, na verdade, isso, né? Sim. Eu quero passar por um tópico ainda que é na discussão da inovação. Hoje, ao longo do dia, fizeram perguntas sobre segurança, quando a gente estava falando sobre levar tecnologias inovadoras para a loja física, se questionou um pouco essa questão, né? Então, de que maneira essa transformação ela pode esbarrar na questão da segurança, da privacidade, quando você está falando de recursos de reconhecimento facial e outros recursos dentro das lojas. Queria passar por esse capítulo aqui nessa discussão, porque foi um ponto importante. Começando com você, Marquese, pela sua experiência, a segurança está sendo um calcanhar de Aquiles nesse processo de inovação? Olha, é engraçado, a gente está aqui com pessoas, né, de diversas formas. A segurança a privacidade da informação, a segurança até a ponta do varejo, ela é pensada quando você entra no universo do faturamento, da produção, propriamente dito. A segurança pela segurança, ela é engraçado que ela é pensada de uma forma muito rasa. Porque, ao mesmo tempo que você tem no ponto de venda uma informação vital de endereço, a gente chama de dados sensíveis, eu posso ter também a digital dele junto. Isso é um crime, né? Porque você tem dados sensíveis da pessoa, mais uma digital, uma íris, ou qualquer outra coisa que a gente vai caminhar para a biometria, né? É super fragilizado. Então, a segurança da informação é um grande tema a ser explorado nessas imigrações, tá? Que os dados estão muito vivos na ponta. Quer muito dizer, vivos. dentro do processo de inovação, é um capítulo que precisa realmente ser muito explorado, com certeza.
As pessoas não têm essa noção, até na web, quantos projetos de web a gente já fez, as pessoas não têm a noção do o que é uma privacidade de um botão de Facebook para você entrar num tal site, e o de uma DMP, que é uma plataforma que captura dados na sua navegação, né? Então, essa discussão ainda vai desenvolver muita coisa. Vamos ouvir um pouco vocês, agora deixando um pouco aí, quem poderia falar um pouco sobre o quanto a questão da segurança é um capítulo e precisa ser considerado aí no processo de inovação, ou até possa comprometer alguns projetos de inovação. Eu corroboro bastante com a ideia do Marchesi. Acho que o problema não é a segurança da informação. A segurança da informação, ela vai nos ajudar a avançar nesse modelo. Eu acho que a gestão da informação sensível é que é esse capítulo que tem que ser destrinchado pelas empresas, de como lidar com esses dados que ela está coletando na ponta. O que você acha, Tiziano? Você que é um expert. Meu assunto favorito. Tem um monte de questões aí quando a gente fala de segurança e varejo, né? Na linha da inovação, a principal é essa linha que se segue, essa tentativa que se segue de cada vez mais prever o que o cliente quer para entregar exatamente o que ele quer, oferecer exatamente o que ele quer. E aí isso passa por mapear o que ele consome e identificá-lo muito eficientemente, né? E aí entra biometria, entram essas coisas, porque você precisa identificá-lo eficientemente. Só que essa informação ela começa aí ganhar um nível de criticidade muito grande, porque o mundo da autenticação segura também está indo nessa linha de inovação. Então, quando você pega um dado de biometria do seu cliente e guarda no seu banco de dados, é muito possível que esse seja o mesmo dado que o seu cliente use para acessar o banco, né? Então, a gente fala de privacidade de dados e tem uma lei super rigorosa tramitando nesse sentido, já está há alguns anos, mas a qualquer momento pode virar lei, que protege o seu nome, o seu CPF, o seu RG, os seus contatos, para evitar que façam transações financeiras em seu nome. E agora imagina como esse caldo vai ficar mais complicado quando a gente estiver falando da digital que você usa para sacar dinheiro no caixa eletrônico hoje. Então tem esse lado da complexidade. Então, assim como nós do varejo queremos descobrir quem é você, cliente, o que você gosta, essa mesma informação que diz quem é você também diz como é que faz para pegar o seu dinheiro no banco. Então, existe este lado que precisa ser cuidado. E o outro lado é o público que vai acessar voluntária ou involuntariamente os nossos sistemas, né? E aí tem inovações do tipo beacons, né? Aquelas coisas, aqueles detectores, você entra num lugar, ele vê que você está passando ali, te manda alguma mensagem, ou avisa na loja que você é um cliente de tal tipo que acabou de entrar, né? Quando você fala desse tipo de coisa, o volume de pessoas que acessam o seu sistema, voluntário ou involuntariamente, é muito grande. A gente está falando de varejo, a gente está falando do consumidor a consumidor. Então, o que a gente chama em segurança de superfície de ataque, ou seja, pontos possíveis onde a segurança pode ser violada, é muito maior do que quando a gente fala numa empresa com 7, 10 mil funcionários, então são 7, 10 mil pontos de acesso ali para olhar, vezes o número de sistemas, quando a gente fala de milhões de consumidores em potencial. Então tem esses dois aspectos, tem a guarda dos dados, que são cada vez mais usados para autenticação forte, e tem a questão de como é que a gente protege esse acesso aos nossos sistemas, que muitas vezes, né, e é assim que a gente quer, muitas vezes o nosso cliente nem vai saber que está dando um input no nosso sistema, porque o que a gente quer é mapear e ver, ou prestar o melhor serviço para ele. Então tem essas duas vertentes que a gente precisa pensar. Segurança, eu acho que ela tem muito mais a ver com como fazer as coisas do que o que fazer. Lógico, existe o reino do absurdo, né, na segurança. Tipo, bacana seria se só dizer o seu nome e você já pudesse fazer um pagamento, né? Não, legal, mas isso daí bota a gente num nível de risco fantástico. Agora, de maneira geral, a segurança ela atua muito mais no como, quando você sai desse extremo, né? Eu sempre digo isso, né? Eu tenho muita interação com o pessoal que faz inovação no Natura, eu sempre digo isso. A pior segurança do mundo é aquela semáforo que diz pode ou não pode fazer, que isso nunca levou empresa nenhuma a lugar algum.
Mas a segurança boa é aquela que ajuda a achar o jeito seguro de fazer a inovação. Então, segurança é uma coisa a mais que a gente precisa prestar atenção na hora de viabilizar a inovação, fazer ela ficar concreta. Mas ela nunca pode ser uma coisa que vai matar a sua inovação. Senão a gente acaba indo na contramão do crescimento da empresa, e isso ninguém quer. Carlos, pelos projetos que vocês têm acompanhado do setor de varejo, onde tem sido aí o ponto crítico na questão da segurança, quando essas empresas querem implementar soluções mais arrojadas, mais sofisticadas, mais digitais? O que você tem percebido aí para compartilhar com a gente? Os grandes projetos hoje de inovação no varejo, ele até comentou, é justamente você entender o comportamento do cliente quando chega na loja. Se a gente falar de loja física, né? E para fazer isso você precisa se comunicar com esse cliente. Não dá para fazer isso de uma maneira etérea. Então, dessa forma, é através de rede sem fio. Normalmente você vai precisar de uma infraestrutura de rede sem fio. Se você não cria a inovação, ou o serviço, ou essa infraestrutura desde o início, pensando na segurança como algo que faz parte da solução do negócio, não somente eu preciso entender o comportamento do usuário, mas eu preciso entender o comportamento desse usuário de maneira segura, sempre você vai ter problemas. Então, o maior desafio é precisamente esse. Como todo mundo está querendo colocar rede sem fio... desde o início nessa questão, né? Todo mundo, vamos botar rede sem fio, vamos entender o comportamento, o usuário aí, entra quando tem aqui. um caso, opa, devia Aí ter pensado. fica todo mundo cabelo de pé, o que foi que aconteceu, como era uma coisa boa, e não foi pensado no início em fazer isso de forma segura. Porque a segurança, normalmente, ela só passa a ser um problema quando ela chega depois. Aí vai de encontro àquilo que a gente está fazendo. Se ela já nasce com o processo, é a mesma coisa de andar de carro. Se eu sei, desde o início, andar de carro e a marcha, eu tenho que passar a marcha, não vai ser problema eu fazer isso ou mudar para um câmbio automático. Mas se eu tiver com um câmbio automático e tiver que voltar depois e aprender a passar o câmbio, eu vou ter bastante problema. Então, essa mudança de paradigma, e normalmente quando você, em teoria, tira algo, que a segurança dá a sensação de tirar algo, né? Ou seja liberdade, ou seja movimento, ou seja o que for, isso dentro da gente faz com que a gente tenha a sensação de que é algo negativo. Tanto para o usuário como para a empresa, o pessoal de TI. Parece um retrocesso, né? Exato. Soa como um retrocesso. Você queria complementar alguma coisa nessa questão? Eu só ia comentar que isso é exatamente isso, né? Por isso a gente tem que avançar corretamente, porque depois dar um passo para trás é muito difícil para todo mundo. Mas eu queria comentar que assim parece impossível, né? Você pensa, putz, na velocidade da inovação do negócio, nunca o cara vai querer parar para pensar em segurança antes da inovação sair. Mas talvez isso seja muito mais cultural. Ninguém pensa em abrir uma loja na rua e fala assim: não vou parar para pensar se eu vou pôr vigia ou não na frente. Não, depois eu vejo isso. Põe sem vigia aí, depois a gente vê. Ninguém faz isso. Porque segurança física está um pouco mais internalizado, né, no contexto de quem bola os projetos. Então, é mais uma questão... Não são restrições impulsivas, são restrições, sempre há, né, principalmente no como fazer, mas não são restrições impossíveis. A gente já trabalha com essas restrições no mundo físico, que é mais fácil de perceber e de entender. O que a gente precisa ver é que essas restrições do mundo tecnológico também precisam ser observadas como a gente observa as do mundo físico. Tive a informação aqui que ainda temos nossa plateia virtual, pessoas nos acompanhando até essa hora, sinal de que vocês gostaram, né? Estão gostando realmente do TI Varejo. Então, se quiserem mandar perguntas ou comentários, ainda estamos recebendo aqui. Perguntas aqui da nossa plateia presencial. Temos uma aqui, por favor, o microfone. Boa tarde, meu nome é Nilson. Eu trabalho com consultoria patrimonial. Já trabalhei em várias empresas, desde o setor de varejo, telefonia, telecomunicações, entre outras. Aí eu vi vocês falaram aqui sobre inovações, tecnologia, e-commerce, soluções e serviços. Essa preocupação da segurança é muito simples. Eu não consigo entrar em nenhum site ou qualquer coisa que eu vá usar na internet sem que primeiro o cara peça que eu preencha uma página, um pop-up,
com o nome, ou com o CPF, ou com alguma informação que você vai... Infelizmente, se você quer ter informação, você tem que colocar isso. Mas você não tem nenhuma garantia, a não ser aquelas que eles escrevem embaixo, que não vai ser usado, que não sei o quê, mas uma semana depois, 10 dias, a sua caixa de e-mail está cheia de coisas que... E você não sabe de onde, não consegue desconectar. Por quê? Porque você cadastrou num site e esses outros sites vão te mandando. Então, quer dizer, a informação está aí no mercado. Com relação a esse negócio de loja, eu trabalhei no varejo. Eu tentei desenvolver um produto, que aí entra no caso do que ele falou. Você não consegue desenvolvedores que queiram abraçar. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, hoje você percebe que o desenvolvedor ele quer ser o pai do negócio dele. Ou seja, ele acha que ele vai desenvolver aquele projeto, ele não pensa numa questão de larga escala, ou seja, daqui a 4, 5 anos, colocar uma empresa que vai poder investir, que você vai poder crescer, assim como foi feito com a Microsoft, como foi feito com o Google e outras empresas que cresceram. Aí eu queria saber a opinião de vocês, já que a gente entrou em todo esse universo de TI e varejo e soluções, o que vocês preveem que vai acontecer? Porque é muito fácil falar, a gente tem que prever, a gente é fácil. Mas se quem é do TI não colocar essa política para as empresas, ou a gente entrar, ou tentar aprovar uma lei que cancela com essa distribuição de informação, a gente não vai ter como parar com isso. Então, acho que são duas questões interessantes, né? Eu acho que talvez a turma de cá possa responder um pouco sobre essa questão de que quase que é uma obrigatoriedade hoje para você avançar em determinados serviços, você ter que disponibilizar suas informações. Você quase não tem escolha. Na maioria dos casos, não tem escolha em relação a isso. E depois, acho que o Marquese pode falar um pouco sobre essa questão do desenvolvimento, de ter recursos, né, disponíveis, até quando você está trabalhando com inovação, muitas vezes ter braços e mãos capazes de fazer isso acontecer. E aí o Rodrigo fica à vontade se quiser comentar a segurança, o desenvolvimento. Vamos lá. Sobre a primeira parte, inclusive na Europa e nos Estados Unidos, precisamente porque isso gerava muito spam, criou-se regras que a grande maioria dos sites hoje, porque a grande maioria são hospedados nesses lugares, você tem a opção de receber ou não, quando você faz o cadastro. Isso é obrigatório. Não, é porque assim, aí já passa por outro processo. Existem... tanto o sistema pode ser usado para coisa boa como para coisa ruim, né? Então, se sabe, isso não é algo que você possa provar, mas se sabe que se vende base de dados de marketing. Então, assim, não tem como você falar para o pessoal de TI que foi o que aconteceu. Assim, a regra existe. O máximo que se pode fazer é permitir o usuário selecionar se ele vai querer ou não receber a informação. Daí a que a sua informação não vai ser distribuída, que aí entra dentro de um contexto de segurança muito mais amplo, que é a empresa que fornece o serviço de web server, de e-commerce, que vai ter que ter uma política de compliance interna, que ele vai ter que saber quem usa que sistema, que o usuário vai autenticar em cada lugar, quem tem acesso a cada dado. Assim, é uma coisa muito mais complexa, que é possível ser feita, mas não é tão fácil quanto chegar e só desenvolver o sistema. Porque, em teoria, como você diz que não quer receber informação, você já está livre daquele spam, entendeu? Sendo que, de uma maneira ou de outra, você acaba recebendo e-mails. Mas eu nunca vi esse site, etc. E isso é porque existem coisas por debaixo que não se controla. Nem toda empresa tem uma política de segurança muito bem implementada, não tem um compliance rigoroso, não faz auditoria, não tem sistema de autenticação. E aí, a gente estava conversando um outro dia que uma empresa tinha tudo isso, inclusive, sendo que um usuário chegou, pegou o celular dele e tirou uma foto do computador, da tela. E tinha informações sensíveis da empresa. E como é que você faz para impedir que isso saia? Uhum. É um desafio constante. Eu gosto mais até da palavra que o Marquese usou em termos de inovação, mas eu acho que isso é para qualquer coisa. A segurança nunca pode ser pensada como um fim. Em 2020 eu vou ser seguro. Não é um projeto, sempre um processo. O processo nunca tem fim.
Você chega a um determinado ponto, tanto é que o duplo diamante lá mostrou, você vai ter que fazer outra coisa de novo. Então, a segurança é a mesma coisa. Você vai chegar num nível de segurança aceitável e começa a mitigar o risco, aceitar o risco, responder ao risco, mas nunca ter uma data, dizer, eu vou ser seguro se eu fizer isso ou em tal data. Isso, acredito que é um pouco irreal. Rapidamente, Luciano, o que você teria de comentário sobre isso? Porque isso assim, é uma tendência hoje, né? O varejo, como você mesmo colocou e todos aqui falaram, para você conhecer o cliente, você acaba tendo que, para começar um serviço, identificar, saber quem é, então seu nome, RG, quanto você calça, grupo sanguíneo, por aí vai, né? Então, cada vez mais a gente vai entregando informações da ansiedade de ter aquele serviço. E, às vezes, estava conversando agora há pouco até, um especialista também de segurança da nossa plateia, a gente estava conversando sobre isso, que muitas vezes você não tem nem opção, você tem 2 serviços disponíveis, os 2 serviços disponíveis exigem que você preencha. Então, você não tem muita saída nesse caso. Né? Você não tem muita escolha, né, nesse caso. Como é que você vê isso? Bom, tem uma questão que é assim, a gente vive num mundo capitalista. Então, é assim, alguém tem que remunerar o trabalho. Então, quando você pensa num site que tem informações super legais, que você quer entrar e ver a informação, quem está fazendo, atualizando, mantendo o site, tem que ser remunerado. Então, de duas uma, ou você paga para entrar no site, e esse não é legal, né? E aí o produto é o site, ou você é o produto. Você entra no site, se diverte à vontade, e os seus dados é o que você paga para entrar no site. Marquese, o que você acha? Olha, a segurança de dados, principalmente nesse ambiente que a gente estava falando do digital, a gente trabalha bastante tempo com isso. E olha, quando a gente fala nos 2 modelos, ou no pagar para entrar, né, e depois você vivenciar, e eu corroboro com o que ele está falando, é um grande desafio. Esses modelos existem há mais de 30 anos. A web no Brasil nasceu em 92, com protocolos de conexão. Desde aquela época, o trabalho de dados, a pouco conhecimento que as pessoas têm sobre o que dados são acessados ou não, continua o mesmo. As pessoas têm um conhecimento raso sobre o que é política de dados, ou que dados que eles estão navegando e estão usando. Então, eu vou dar o exemplo de DMP aqui. DMP é uma plataforma de dados, um hub de dados, que você, ao navegar dentro desse site, recebe um cookie. Quando navega no outro site, você começa a capturar dados e você tem a informação do cara que ele navegou, para onde foi, para onde ele veio e o que ele vai querer. E é tão reduzido esse conhecimento sobre isso, que o mercado, quando fala em segurança para esse ambiente, né, não um ambiente dentro da empresa, mas um ambiente, estou falando fora, é muito frutífera a quantidade de informação, de dados, né, que geram informação. Então, quando a gente fala em segurança, tem um caminho longo para se discutir. Tem um processo longo. E o quanto isso vai construir, o futuro está aí. Quando a gente fala em regras do Marco Civil da Internet, que a gente comentou no começo, a gente tem uma coisa elementar. Estamos falando, os dados têm que estar podem estar fora do país, mas tem que estar aqui dentro. Quando apresentar um banner, tem que dar um opt-in, né, na informação. Poxa, e está tudo aberto. Né? É isso. Os desenvolvedores hoje, principalmente nesse ambiente, ele é tão escasso, e aí eu concordo plenamente, ele quer construir a identidade dele, ele quer construir o perfil dele, e a gente tem um mercado ainda em evolução. Eu estava falando há pouco tempo na sala lá, programador para ASP, até para .NET, que é programação em Microsoft, para Hadoop, ou para qualquer coisa que está mais complexo na estrutura de dados, na análise de dados para gerar negócios, cada vez mais difícil. E quando você fala na ponta da venda do varejo, tem uma distância muito grande. Todos os omnichannels, todas as lojas que a gente vê, você compra na loja e compra no site e pega na loja, né?
e tem N, hoje, lojas fazendo isso, tem desde uma imaturidade, até sem pensar na tecnologia, mas pensar em tributos. O tributo fiscal entre um site e uma loja física é totalmente diferente, né? E aí você vê exemplos indo e voltando, de sucesso, fracasso, teste, todo mundo testando, tentativa e erro, né? Como se não desse para fazer um piloto antes. E aí voltam os labs, aí volta o conceito de lab, né? E você vê sucessos muito grandes. Porém, ainda existe um recurso muito escasso, que é o ser humano, para a construção disso, e é a identidade de como que ele vai materializar isso para um todo, e não para ele. Rodrigo, seu comentário. Fique à vontade de qual dos aspectos você gostaria de comentar. Eu queria comentar o fator humano. Nós trabalhamos com projetos multidisciplinares, com muitos profissionais, e invariavelmente a gente esbarra com a questão do ego, que está muito ligado ao que ele comentou. Lidar com isso é muito difícil. Eu acho que o momento do mundo que nós vivemos leva a isso, ou seja, o ser humano acaba sendo mais individualista, pensando na sua satisfação direta com aquele projeto. O grande desafio, acho que para todos os gestores hoje, é engajar times que olhem para o benefício da empresa como um coletivo e não que a sua satisfação pessoal se sobressaia. Esse é um desafio para todos. Não é só na área de TI, não é só na área do varejo, é um desafio para todos. Criar essa cultura dentro das organizações, eu acho que é o grande fator. Quem acompanhou a apresentação do Marchese viu que dos 7 pontos que ele mencionou, 4 estavam ligados ao humano. Então, nós somos a chave para resolver muitos dos problemas. E a tecnologia vem para ajudar, a segurança vem para ajudar. Falando desse aspecto de inovação, um capítulo que eu acho importante, a gente já está aqui há mais da metade, já caminhando para o final do debate, mas um tema que permeou alguns painéis e que a gente vem cada vez mais comentando, e para a gente não dizer que o TI Varejo não tratou desse assunto, e que eu acredito que nos próximos, né, a gente vai falar bastante, a computação cognitiva hoje, a gente estava falando no painel anterior sobre informação, né, e de como você trabalha informação, e de como você transforma a informação num valor para o varejo e tal, e se cogitou de uma tendência forte que está vindo, né, além, obviamente, de analytics, que é a computação cognitiva ou a inteligência artificial nesse modelo. Eu queria ouvir um pouco vocês, voltando para o capítulo da inovação, porque muitos dizem assim, Graça, isso está longe ainda do varejo. Não, a gente ainda não vai, o varejo ainda tem tanta etapa ainda para ser cumprida, mal absorveu o analytics, mas eu, como jornalista que cubro essa área, eu vejo que a velocidade, muitas vezes, que essas inovações chegam, é muito rápida. É óbvio que nem todas as empresas necessariamente vão fazer no mesmo time, mas a gente já vê empresas com projetos de inovação na área de machine learning. Então, começando por você, Maria, só para você pontuar, é isso mesmo? Já tem projetos de inovação com computação cognitiva que você tem percebido aí de varejo? Computação cognitiva, muitas das vezes o pessoal fala machine learning, né? Que está muito materializado a um robô que pensa, inteligência artificial. Ele é muito mais amplo que isso. Então, quando eu falo em linguagem cognitiva, eu falo na interpretação de caractere, identificação, conversa com a pessoa por áudio, sistema de linguagem cognitiva para melhorar o BI, a análise de dados, não necessariamente ter caractere, não necessariamente ter áudio, ter voz. Quer dizer, então esse processo já vem sendo trabalhado no BI. A inteligência artificial vai alimentar o BI primeiramente como iniciativa inicial. Óbvio, tem 2 cases acontecendo agora, exatamente agora, que é Itaú e Bradesco, que estão num projeto bem grande, linguagem cognitiva, e é normal, todos sabem aqui isso, né? Que estão basicamente um dos projetos para atender cliente. Então, vai ter o relacionamento, vai ter poder transacionar conta para fundos, aquela coisa toda. Sim. Né? Claro que, como as outras ondas do CRM veio atropelando, aí veio a outra onda do RP veio atropelando, do supply chain, e essa não é diferente. Essa onda também atropela muito na necessidade, porém, ela esbarra numa coisa que é linguagem cognitiva, tem que ter, é como uma criança, a gente conversou muito bem. Ela tem um aprendizado num período de anos da criança, né? Tem um aprendizado, uma segunda etapa. No primeiro aprendizado é valores, o que é possível, o que não é. Ela está só ouvindo, o robô está ouvindo. Na segunda eu estou ouvindo, mas também posso falar.
E na terceira não, agora eu estou autônomo e posso voar. Né? Então a linguagem cognitiva vem primeiro de entender um repertório, quando é uma marca, entender o seu público-alvo, entender os seus arquétipos, desses arquétipos construir uma personalidade do robô e começar a instruí-lo. E depois desse processo depois da fralda, né, fazendo uma analogia à criança, você começa a ouvi-lo. E no terceiro momento ele voa e sai de casa e vira um adulto feliz. Vamos ouvir aqui. O que você, nos projetos de inovação, você já tem visto e acompanhado alguma coisa nessa área? Você possa compartilhar, Luciano? Foi bem o que o Marques colocou. Lógico, né? Estamos longe ainda desse projeto Skynet, né? Mas assim, com certeza para a questão de analytics, a inteligência artificial ajuda. A gente também tem projeto com isso já, porque o analytics, né, queira ou não queira, tem todo uma pompa em torno desse assunto, mas no fundo é ter um modelo de dados que você possa cruzar em várias direções e que hoje depende de alguém olhando para aquilo e falando assim, será que se eu cruzar isso com isso eu chego no resultado relevante? Aí o cara brinca ali com o ferramental e, nossa, tem um resultado relevante, vamos fazer uma ação comercial aqui. E esse será, né, essa conjectura de possibilidades, que é muito do processo cognitivo humano, isso dá para a gente automatizar, isso dá para fazer, e o machine learning é isso. Né? É você ter um conjunto de conexões entre conceitos e uma experimentação aleatória e com teste, e a máquina pode ir experimentando aleatoriamente conexões entre os dados e, de repente, descobrir coisas que gerem grandes intersecções ali na informação. Então, assim, onde computação cognitiva entra hoje? É isso, em automatizar o processo de experimentação de analytics, né? E que é de uma riqueza fantástica, porque o ser humano come, o ser humano dorme, o ser humano acorda de mau humor e não pensa direito naquele dia, né? E um ambiente de machine learning bem treinadinho faz isso numa velocidade fantástica, né? E ele não leva... leva para casa. Não é tão temperamental. Não é temperamental e não leva 3 anos para sair da fralda e 20 para começar a pensar organizadamente. Em meses você treina uma rede neural básica a tomar decisões excelentes. Né? Então tem um papel muito grande nesse sentido, a gente já está experimentando com isso também. Carlos, eu sei que sua praia é segurança, mas você tem uma visão, com certeza, você é por ser uma pessoa da área de tecnologia, do que vem por aí com a computação cognitiva, né? Sem dúvida, inclusive, na área de segurança, também existe essa tendência de usar análise cognitiva ou machine learning, tanto para fazer coisas boas, como Sabemos, também né? para fazer já discutimos novos em vários ataques. fóruns como é que isso vai ser uma ferramenta, né? Exato. Hoje já existem ferramentas que analisam o código do vírus anterior. Foi detectado uma vacina, por exemplo, para aquele vírus. Ele analisa como desenvolver um novo código ou parte do código para que não seja detectada uma nova versão. Ou seja, o próprio sistema já cria uma nova versão do vírus sabendo como o vírus anterior foi detectado. É automatizar o que, em teoria, o hacker estava fazendo. Alguém teria que pensar em como fazer isso. Hoje em dia, o próprio sistema ele consegue aprender, depois de virar um adulto, a desenvolver novas técnicas, tanto do ponto de vista do ataque como da defesa. E tem uma tendência, inclusive, muito grande agora, que é, na área de segurança, que se chama de redes de identidade. Tem muito a ver com o que você está falando aqui, baseado nas pessoas e comportamento. E também no comportamento dos próprios sistemas. Porque um usuário usando um computador ou usando o sistema da empresa, por mais que o sistema seja o mesmo, cada um vai usar de uma maneira diferente. Seja até coisas básicas como a velocidade que você digita, a velocidade que você usa o mouse, a sequência que você usa a aplicação, tudo isso dá para ser aprendido. E, a partir daí, criar soluções que desenvolvam ataques específicos para cada indústria, o que vai acontecer também com o varejo. Então, isso também é uma tendência que se chama de Threat Intelligence, que é
Antigamente você tinha os ataques meio que, o WannaCry, por exemplo, vou mandar o ataque por maior superfície possível de ataque. Mas existe cada vez mais o ataque direcionado eu vou atacar a loja ou o segmento de varejo, que tem um comportamento diferente de uma área de educação. E isso é baseado no aprendizado de cada segmento de mercado tem com o sistema. Mas também vai estar a serviço das empresas que vão poder usar recursos também Exatamente. de computação cognitiva na defesa. As também ferramentas de segurança também Sim, estão usando a também mesma vão se tecnologia beneficiar para disso. aprender. Tem sempre os dois lados, né? Exato. Rodrigo, sua opinião sobre essa tendência e o quanto vocês já, né, em contato com o mercado, estão percebendo o interesse e projetos que estão surgindo nessa área? Bom, nossos amigos já falaram aqui, né? Já tem essa parte de inteligência cognitiva, trabalhando no back-office, nos bastidores. Mas para chegar até o ponto de venda, acho que vai levar ainda um tempo. De forma mais centralizada, ou seja, nas sedes, as empresas, de uma maneira ou de outra, já estão trabalhando com a questão da inteligência cognitiva. Para finalizar, porque nosso tempo realmente esgotou, só para deixar uma mensagem, Marquese, a gente conversou bastante, inclusive aguardem, a gente vai ter uma entrevista bem interessante que vai explorar bastante essa questão da linguagem cognitiva. A sua previsão em relação a esse segmento que a gente está tratando aqui do varejo, né? Tem a opinião do Rodrigo, que ainda vai demorar um pouquinho para isso chegar lá nos recursos na ponta. Como é que você que está estudando isso está prevendo aí, em quanto tempo a gente vai ver já aplicações de computação cognitiva no varejo, lá na ponta, perceptível até, do ponto de vista do consumidor? Ações imperceptíveis pelo consumidor, mas perceptível para o negócio, já existem dentro do BI, dentro do Analytics. Tá? Isso é fato. Hoje já existem várias empresas, Natura, bancos bem avançados, estruturas. Quando a gente fala na ponta para o consumo, a gente ainda vai viver um período aí de um ano na experimentação. O robô ele passa por 3 etapas: aprender e gerar conteúdo, gerar crítica, e a terceira é vivenciar. Essas 3 etapas demandam um aprendizado para o robô. Quando eu estou falando em varejo, né? Varejo na ponta. Óbvio que previsão, se fosse, né? É difícil falar de previsão porque é um negócio complicado, mas a gente tem sim aí 1 ou 2 anos, eu concordo plenamente aqui com esse timing, porque a gente, antes disso, é muito imaturo. Ok. Pessoal, chegamos aí ao final do nosso painel. Acho que nós temos as atividades ainda, vão acontecer. Gostaria de agradecer imensamente, por minha parte aqui, dos painéis, a vocês que me acompanham pela internet, a vocês que estiveram aqui presencialmente, e uma salva de palmas também para os nossos debatedores. Obrigada.